Olá, amigos da Bíblia! Tudo bem com vocês? Vamos dar início no vídeo 93, a planta e móveis do tabernáculo. No último vídeo nós falamos do tabernáculo. Deus pediu que Moisés fizesse um tabernáculo, uma tenda móvel, desmontável, e que seria aonde Deus falaria com o seu povo a partir daquele momento. E agora nós vamos entender a planta e os móveis desse tabernáculo. Vamos lá? Vimos no vídeo anterior como era e quanto media o tabernáculo. Agora vamos saber os móveis existentes nele. Então, primeiro móvel, a cerca de linho, o que cercava o tabernáculo, os muros, né? Como mais ou menos um muro, só que era feito de linho e colunas de bronze. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado meridional que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho torcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados, também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Está escrito em Êxodo 27, 9 e 10. Então, era como se fosse um muro, né? E seria o que separaria esse muro, em vez de ter ali o tijolo, seria cortinas de linho fino. E as colunas seriam de bronze. Então, se falou ali de circular todos aqueles 1000 metros, quase 1000 metros quadrados do tabernáculo, né? Então, como que era feito? Aqui, lembra, nós fizemos aqui o local do tabernáculo, onde ia ser, né? As colunas iam ficar assim, né? 20 colunas de um lado, 20 do outro, nos seus 50 metros de largura, de comprido, e nos 20 metros de comprimento. E ali, no meio dessas colunas ficaria o santuário, né? Então eram colunas e o que fechava uma coluna da outra era linho fino. Depois nós vamos explicar como que era feito essas colunas. Segundo móvel, altar de holocaustos. Farás também um altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar. E 3 côvados a altura. Êxodo 27, 1. Então lembra que nós falamos no vídeo passado? As medidas da Bíblia vêm em côvados, né? Então, para a gente poder entender que o côvado era aproximadamente 45 centímetros, mas para ficar mais fácil a visualização, 50 centímetros, né? Meio metro. Então 5 côvados tinha o altar 2,5 metros, né? Tanto de comprido como de largura, era quadrado, 3 côvados, ou seja, 1,5 metro de altura. Êxodo 27, 1. Então esse era o altar que iria ser feito os holocaustos, ia ser queimado ali os animais que seriam sacrificados. Aonde ele ia ficar? Logo na entrada. Lembra que a entrada do santuário, ele ficava logo na entrada. Então a entrada ficava o altar de holocausto, certo? Depois, a bacia de bronze. Então olha o que falou a Bíblia. Falou o Senhor a Moisés dizendo: farás também uma pia de cobre com as suas bases de cobre para lavar. E as porás entre a tenda da congregação e o altar. Nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e seus pés. Então sempre que os sacerdotes estavam fazendo o sacrifício, respingava ali sangue nas mãos. Então antes de entrar na tenda da congregação, eles deviam lavar as suas mãos nesta pia de cobre. Está escrito em Êxodo 30, 17 a 19. Então uma pia de bronze, né? Que ficava entre o altar e o tabernáculo, e a tenda do tabernáculo. Então na entrada, aqui é na entrada, tinha um altar para holocaustos, para se fazer os sacrifícios, depois tinha uma pia de cobre onde se lavavam as mãos, e depois tinha a tenda da congregação. Depois vem a mesa dos pães da proposição. Vamos lá. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e a largura de 1 côvado, e a altura de 1,5 côvado. Então se a gente fizer dentro daquela para a gente poder entender, comprimento será de 2 côvados, 2 dividido por 1 dá 1 metro, certo?
1 metro. E a sua largura de 1 côvado, então 50 centímetros de largura. Então, imagina uma mesa com 1 metro de comprimento, meio metro de largura e a altura de 75 centímetros. Né? Isso era chamada mesa da proposição, Êxodo 25, 23. Então, olha só, aquela mesa, né? Depois nós tem a parte que explica exatamente como que era para ser feita essa mesa, nós vamos estar passando isso, mas aqui é para a gente entender. Então ela ficava dentro da tenda, no lugar santo, à direita, na entrada direita, a mesa da proposição. E nós estamos só mostrando os móveis, depois nós mostraremos para que serve cada um desses itens, né? Outro, candelabro. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará. Esse candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo, de ouro, né? E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado. Êxodo 25, 31, 32. Então imagina vocês que nós estamos lendo a Bíblia. Você conseguiu entender, visualizar isso? Difícil, né? Não é fácil. Então, é por isso que nós estamos fazendo dessa forma, lendo e mostrando ali como que era o candelabro. Aí, ó, esse era o candelabro. Então, olha aqui, voltando aqui um pouquinho, né? Um candelabro de ouro puro se fará, o seu pé e a sua haste, seus copos, quer dizer, copo é onde fica aqui, aonde vai ficar as luzes, né? Todos do mesmo material, o ouro. E sairão 6 hastes, 3 por um lado, 3 do outro. Então, aqui, ó, 3 de um lado, 3 do outro. Então, na verdade, o candelabro tinha 7 copos, né? E ficava, então, do lado esquerdo do tabernáculo, ao entrar do lado esquerdo. Mais um móvel, o altar de incenso. E farás um altar para queimar o incenso de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será 1 côvado e a sua largura 1 côvado. Será quadrado e 2 côvados de altura. Dele serão as suas pontas. Êxodo 30, 1 e 2. Então, nós estamos falando de um móvel, né, um altar para queimar incenso. Seu comprimento de 1 côvado significa meio metro e a largura 1 côvado, também 50 centímetros. Será quadrado, os 2 côvados de altura, 1 metro de altura, né? Serão as suas pontas. Como que a gente consegue visualizar isso? Aqui, ó. Esse é o altar do incenso, onde se queimavam incensos, né? Então, ficava, hora que entrava, depois da mesa do candelabro, antes da porta do Santo dos Santos, o altar de incenso. E, por último, a Arca da Aliança. Também fará uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será 2 côvados e meio, a sua largura 1 côvado e meio e de 1 côvado e meio a sua altura. Então, dentro daquela lógica lá que nós fazemos, 2 côvados e meio, né? Então, aproximadamente 1,75 m e a sua largura 1 côvado e meio, 75 de largura por comprimento de 1,75 m e de 1 côvado e meio de altura, aproximadamente 75 centímetros de altura, essa Arca da Aliança. Depois nós vamos ler no Êxodo como que era e quais os detalhes dessa arca. Nós agora estamos apenas mostrando os móveis. Então, aqui a cerca, né, era feito da forma que foi feito, com todas as hastes e colunas e o linho, o altar, a pia, a mesa da proposição, o candelabro, o altar de incenso e a Arca da Aliança. Esses eram os móveis que continham no tabernáculo, tá certo? Então isso era para você ter uma ideia, sempre disposto nessa mesma condição, mesmo que ele mudasse quando se montava desse formato, né? A ordem correta dos móveis eram essas, tá? Ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. E se quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreva no canal Amigos da Bíblia. Nosso objetivo é ler a Bíblia num formato interativo. Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Tudo de bom, grande abraço, Deus abençoe a vossa vida. Tchau, tchau.